E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exemplo usando a metodologia da definição geométrica, né, da integral, tomando o limite, né, da área dos retângulos abaixo do gráfico da função. Vai ser só um exemplo justamente porque ele já é bem a receita, né, de toda a ideia. Ele não, qualquer outro exemplo não vai ser muito diferente disso. E também porque é muito complicado calcular integrais tomando o limite, né? Então, e de maneira geral, a gente não vai fazer isso nunca. Então, o nosso exemplo inicial vai ser da função f de x. A gente quer calcular a área abaixo do gráfico da função f de x igual a x quadrado, com um ponto inicial a igual a zero e o ponto final b igual a b, um b arbitrário. Ok? Então, o nosso primeiro passo, né, é a gente descrever, desenhar o gráfico dessa função. Opa, desenhar o gráfico da função. Começando em a igual a zero, tá, e vai até um valor b arbitrário. Ok? Aqui é b, aqui é a. O nosso próximo passo, né, é tentar dividir esse gráfico em vários retângulos, né, de n retângulos. Então aqui a gente vai ter um retângulo, todos eles têm a mesma, mais ou menos, quer dizer, por definição tem a mesma base, mesmo valor de base. Ok. Pronto. Temos essa situação, né? A gente fez n retângulos, no nosso caso, nosso n é igual a 6, né? Para tentar... E a ideia é calcular a área, né? A área desses retângulos. No nosso caso, se a gente somar a área de todos os retângulos, a gente vai ter um valor maior do que o que a gente quer. Justamente porque a gente tem uma sobra, né? Uma sobra aqui, sobra aqui, sobra aqui. Então, para cada retângulo, a gente vai ter uma sobra acima do gráfico e a gente vai ter um resultado maior se a gente for somar as nossas áreas desses retângulos. Mas ok, é uma primeira aproximação, tá? O nosso próximo passo, então, vai ser calcular a área dos retângulos. A área dos retângulos é simples de calcular, né? É só a base vezes a altura. E vamos verificar que, para um retângulo, cada retângulo vai ter uma base b sobre n, né? Porque temos comprimento n, né? Não, comprimento b e são n retângulos, então cada retângulo e com bases iguais, b sobre n. E a altura desse triângulo, desse retângulo, vai ser a nosso f de x, né? Vai ser o f de x igual a x quadrado, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro retângulo, eu vou para o primeiro retângulo, a nossa base vai ser b sobre n, b sobre n vezes b sobre n ao quadrado, que é a nossa altura, b quadrado sobre n ao quadrado. Ou, vamos lá, f de x, né? b sobre n ao quadrado, tá? Nosso primeiro retângulo é o b sobre n elevado ao cubo. Ok? E se a gente for fazendo todos os
os nossos triângulos, triângulo por triângulo, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter o nosso x, que vai ser o final de cada retângulo, né? Em função, e uma função, né, a altura dele, que vai ser a nosso f de x, que vai ser a altura do retângulo. Então isso aqui é base, isso aqui é altura, tá? Na verdade, isso não é base, isso é posição, né? Posição do final do triângulo, e isso é a altura de cada triângulo. Então, para o primeiro triângulo, a gente vai ter b sobre n, e a altura vai ser b sobre n ao quadrado. Não, b sobre n ao quadrado, tá? O segundo, a gente vai ter 2b sobre n, e a altura vai ser 2b sobre n ao quadrado. Não vai caber, né? No final do terceiro triângulo, 3b sobre n. A altura, 3b sobre n ao quadrado. Meu b parece muito um 6, né? E isso vai até o enésimo triângulo, né? Que vai ser nb sobre n, né? nb sobre n vai ser nb sobre n ao quadrado. Que vai ser só b quadrado, né? Basicamente é isso, né? Vai ser só b quadrado. Tá? Agora então a gente pode facilmente calcular, né, a área dos triângulos embaixo da curva. Dos retângulos, né, embaixo da curva. Como a base é sempre igual, sempre é b sobre n. Então a área dos retângulos vai ser o quê? Vai ser b sobre n, base, vezes a altura do primeiro. Mais base vezes a altura do segundo. Mais base vezes a altura do terceiro. E assim a gente vai até o enésimo, né? Base vezes a altura do enésimo. Ok? E aí a gente chega em outra complicação, né? A gente vai começar a simplificar o nosso trabalho, né? Calculando o limite para n indo para o infinito. Lembrando que se o número de retângulos for tão grande que eles são infinitamente pequenos, essas áreas que sobrepõem são desprezíveis. Então a gente quer a condição para n infinito. O problema é que não é intuitivo quanto dá o nosso n infinito nessa situação, ok? Então eu vou remanejar, né, essa situação, né, para ficar mais fácil de calcular, tá? Eu vou, primeiro, antes de tudo, isso aqui a gente pode simplesmente tirar esses parênteses, né? Eu vou mudar o b, só porque meu b parece um 6, vou mudar para esse b, igual a b quadrado n quadrado, mais base. Eu vou deixar, só para deixar explícito, né? Deixar a base assim, base vezes a segunda altura, né? 2a quadrado, b quadrado, n quadrado, mais base vezes 3 quadrado, b quadrado, n quadrado, mais até a enésima, né? Base vezes n quadrado, b quadrado, n quadrado. Tá bom?
E, bom, em todas as situações a gente vai ter esse b ao cubo, n ao cubo em comum, né? Então a gente pode reescrever essa função como a gente pode escrever deixando esse... Agora ele apagou que não deveria... aqui. Deixando esse termo em evidência, né? Se a gente escrever deixando ele em evidência, a gente vai ter b ao cubo sobre n ao cubo vezes 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, n menos 1 ao quadrado, n ao quadrado. Ok? A gente vai ter isso. Então a gente vai ter que tomar um limite para n indo para infinito, o que é difícil, porque a gente não sabe, ainda não sabe o que significa essa soma, né? Lembrando que aqui a gente tem um termo que vai para infinito em cima, né, da fração, e um termo que vai para infinito embaixo. A gente não sabe para onde vai. Infinito sobre infinito é um limite indefinido, né? Então a ideia é tentar entender o que essa série significa, tá? Só que a gente vai ter que usar um artifício, né? Um artifício geométrico para tentar entender essa série. Talvez seja a forma mais intuitiva. Então vamos imaginar que a gente está construindo uma pirâmide, né? A base dessa pirâmide é n por n, ok? Então ele é um quadrado, né? De base n quadrado, tá? E a próxima, né, a próxima camada vai ter base n-1 por n-1. Então a área vai ter n-1 ao quadrado também de área. Então a ideia é mais ou menos isso. Se a gente estiver olhando para a nossa pirâmide, a nossa pirâmide é isso aqui. A gente está olhando para a nossa pirâmide de cima. E eu não consigo, eu não sei o que é que está acontecendo aqui. A gente está olhando de cima para a nossa pirâmide. E aqui a gente tem N, aqui a gente tem N. Dentro dela, a gente vai ter isso aqui. E aqui a gente tem N menos 1, e aqui N menos 1. E dentro desse daí eu vou fazendo vários quadrados, né? Até eu chegar numa situação em que eu vou ter um quadrado no topo, e esse quadrado tem tamanho 1 por 1. 1 por 1, ok? Esse aqui é a nossa pirâmide vista de cima. Tá bom? Então é essa a situação, tá? A cada um eu vou ter n quadrado, vamos n por n de base, né? E o nosso próximo passo é, se a gente for olhar, né, essa pirâmide de lado, né? Se a gente for olhar essa pirâmide de lado, a gente vai ter um bloco tamanho n, tá? Outro de n-1, e aí até um bloco único tá? De altura, ou de lado
base 1, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero encontrar o volume dessa pirâmide, tá? Cada bloco tem altura 1, tá? Cada bloco tem altura 1. Então o volume dessa pirâmide é o seguinte, eu tenho duas maneiras de calcular esse volume. Primeiro, eu posso pegar um retângulo e aproximar ele dessa forma, tá? Posso aproximar ele para o volume de uma pirâmide normal, base quadrada. E essa primeira pirâmide que eu vou aproximar tem a área, o volume dela é 1/3, né? 1/3 da nossa base vezes a altura, tá? Então, essa primeira em vermelha tem 1/3 de base vezes a altura. Vezes a altura, que é N, né? Então, eu vou deixar assim, tá? E esse volume vai ser menor do que a nossa série, tá? Esse volume é menor do que todas essas lajotas, né, que a gente está fazendo. Ok? E eu posso também fazer uma outra aproximação puxando um triângulo que passe pelas pontas superiores. Uma pirâmide, né, que passe pelas pontas superiores. E calcular o volume dela. E o volume dela é uma base n-1, né? Então, e eu sei que isso aqui também isso é maior do que o que a gente quer. Então esse aqui vai ser 1/3, né, de base vezes altura também, mas agora a base e a altura vão ser n-1. Tá? Cada dimensão é n-1. Tá? A ideia é a seguinte, agora a gente não sabe, eu vou fazer uma aproximação, né? Eu vou dividir todo mundo por n ao cubo. E se eu dividir todo mundo por n ao cubo, nessa série aqui, se eu dividir todo mundo por n ao cubo, eu tenho isso. 1/3 1/3 é menor que a nossa série. As 3 quadradas. Dividido por n ao cubo. E a nossa série é menor do que o nosso 1/3 de... 1/3... Ah, não é -1 aqui, né? É mais 1. Mais 1. Tá? Isso é menor que 1/3 de n mais 1 ao cubo por n ao cubo, que é igual a 1/3 de 1 sobre n ao... Não, tá. 1 mais 1 sobre n ao cubo. Bom, tá. Esse limite a gente não sabe calcular para n tendendo ao infinito. Mas isso aqui não depende de n. Então o limite é 1/3. Tá? Se a gente fizer n tendendo ao infinito para o lado vermelho, tá? O limite de 1/3 para n tendendo ao infinito é 1/3. Tá? E se eu fizer isso aqui para o lado esquerdo, o limite de 1/3 vezes 1 mais 1 sobre n ao cubo, com n tendendo ao infinito,
Isso aqui vai para o infinito, então toda essa parte vai dar a zero. Então, é 1/3 também. Então, no limite, a gente vai ter que essa condição aqui converge para 1/3. Tá? 1/3 de um lado, 1/3 do outro. Isso aqui está no meio, então é 1/3 também. Então, isso aqui, né, ele vai para 1/3 no nosso limite. Tá bom? Então, voltando para a nossa situação inicial, que é essa aqui, a gente tem exatamente isso, né? Isso aqui. E aí a gente chega aqui, isso aqui, que é dentro do nosso limite, nada mais é do que a nossa integral indo de 0 a b, né? Da nossa f de x. Isso vai dar 1/3 de b ao cubo. Certo? Porque toda essa parte aqui é 1/3. Ok? Então, em resumo, né, a gente tem 6 passos para poder calcular, né, a área abaixo da curva, usando o método dos retângulos, que é generalizando para qualquer função. Primeiro passo é fazer o gráfico da função, ok? A gente vai fazer o gráfico de f. Tá? O segundo passo é subdividir o gráfico, né, as bases, em n intervalo, o nosso x, né, em n intervalos de comprimento b menos a sobre n, né, se essa integral for de a a b, né. Isso, nosso próximo passo é calcular as alturas dos retângulos, né? Então, essa altura vai ser os nossos f de i, sendo que i é o número de cada retângulo, né? Primeiro retângulo i igual a 1, segundo retângulo i igual a 2. Tá? Dos retângulos. Tá? Depois, quarto passo, a gente vai calcular as áreas, tá? As áreas dos retângulos. Nosso quinto passo, somar as áreas dos retângulos. E o nosso sexto passo é encontrar o limite com n tendendo ao infinito da soma das áreas. E assim a gente encontra a integral de uma função dentro de um limite a e b para uma dada função genérica, né? Um adendo, tá? A gente trabalhou com uma soma, né?
E integral, eu tive um professor que ele falava sempre que uma integral é uma simples soma, né? Então, integral é uma maneira de você tratar somas, né? E a gente tratou com uma soma do tipo 1 quadrado mais 2 quadrado, mais 3 quadrado, mais n menos 1 ao quadrado, mais n quadrado. A gente tratou com isso aqui, né? E isso aqui é um pouco desagradável, né? Ficar repetindo essa notação o tempo todo. Então, a gente pode tentar facilitar as coisas usando uma outra notação, né? Que é a matemática, que é a notação de somatória. Então, a notação de somatória é a seguinte. Um sigma maiúsculo, onde começa, tá? Onde começa e onde termina. E o que eu vou somar. Então é o seguinte, isso aqui me diz o seguinte, pega esses A, substitui I por 1, 2, 3, 4, até chegar no N. Então isso aqui é equivalente a dizer A1, A2, A3, isso aí, seguindo, e eu vou parar no AN, tá? Então, usando a nossa notação de somatória, o que a gente tinha, que era o nosso 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, n menos 1 ao quadrado, n quadrado, sobre n ao cubo, é muito mais simples, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse 1n ao cubo, ele é independente da somatória, a gente não está somando ele, então a gente pode deixar fora. Isso aqui vezes uma somatória de i, nosso i começa em 1, né? E vai até n, e eu estou somando a i quadrado, tá? Não, desculpa, eu estou somando i quadrado, tá? Então, né, na nossa notação mais curta, né, a gente está tratando o limite, com n tendendo a infinito, de 1 sobre n ao cubo, somatória de i indo de 1 até n, i quadrado, isso é 1/3, tá? A gente usa, né, quando a gente usa a notação de somatória, a gente sempre vai ter descrever uma fórmula em termos de i, né? No nosso exemplo, o nosso i é i quadrado, né? A fórmula. A expressão é só da somatória, é só uma abreviação, tá? Das somas dependentes de i. Outra anotação complicada que a gente tratou. Outra coisa complicada era quando a gente tinha os nossos b sobre n vezes b sobre n ao quadrado mais b sobre n vezes b sobre n, 2b sobre n, 2b sobre n ao quadrado mais b sobre n vezes 3b sobre n ao quadrado mais até o nosso enésimo b sobre n ao quadrado, né? Isso escrever toda hora, ser escrito toda hora é um saco, né? Então a gente pode encurtar isso aqui simplesmente como sendo uma somatória com i indo de 1 até n de b sobre n vezes i b sobre n ao quadrado, tá? Se a gente fatorar, né, esse b sobre n ao cubo,
o nosso B sobre N não está dependendo desse índice, né? Então a gente também pode escrever como B ao cubo sobre N ao cubo, somatória I de 1 até N de I quadrado. Ok? Essa notação é muito mais compacta, né? E ela resolve, ela diminui o nosso trabalho. Então é o seguinte, agora é um exercício super simples que é basicamente a aplicação da notação, tá? Eu quero que seja calculada as seguintes somas. Letra A, somatório de K indo de 1 até 5 de K quadrado, tá? Letra B, somatório indo de 1 até 3 de 2K quadrado. Terceiro, somatório com K, não, N igual a 1 até 4 de menos 1 elevado a N vezes N. Terceiro, somatório de K indo de 0 até a 5 e 2 elevado a K. Ok? Era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.